determinar a força magnética. Beleza? Então, vamos voltar lá no exercício 4, na página 22, e a gente já resolve essa situação de representar a força magnética, tá? Deixa eu tirar a janelinha. Aí. Então, ó, os condutores das figuras são percorridos por uma corrente elétrica I e estão imersos num campo magnético uniforme B. Ilustre o vetor força magnética para cada um dos casos abaixo. Bom, vamos lá. O que nós temos? Nós temos uma corrente elétrica percorrendo esse fio condutor com direção horizontal e para direita. O campo magnético ele sempre vai ter direção perpendicular à direção da corrente. Então, se a corrente é horizontal, o campo é vertical. Neste caso, o sentido dele está sendo representado por esse X, pela cruzinha. Isso indica que esse campo ele está entrando no plano do papel. Então, eu usando a regra da mão direita número 2, ó, campo entrando, polegar representando a minha corrente, certo? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter a força magnética representada por esse vetor vertical e para cima. Beleza? Tranquilo? Situação 2. Eu tenho campo saindo. Aqui é complicado. Campo saindo do plano do papel, corrente elétrica percorrendo no sentido vertical e para baixo. Onde que vai estar minha força magnética? Ela vai ser horizontal e para esquerda. Olha lá, ó. Beleza? Bom, na representação dessas grandezas vetoriais, eu não tenho que ter obrigatoriamente a intensidade, o vetor campo magnético entrando ou saindo do plano do papel. Eu posso ter corrente entrando ou saindo do plano do papel, ou eu posso ter a força magnética. Então, eu posso ter uma dessas três grandezas representando o plano que vai estar entrando ou saindo do plano, certo? No caso, na letra C, o que eu tenho? Eu tenho uma corrente elétrica saindo do plano do papel. Olha lá, ó, é a representação do pontinho. E as linhas de campo magnético, elas são perpendiculares, ou seja, se essa corrente está saindo do plano do papel, eu vou ter as linhas de campo magnético perpendicular a ela. Então, essas linhas são horizontais, está perfeita a representação. Deslocando, nesse caso, deslocando para a direita. Então, eu tenho corrente representada pelo dedo polegar, as linhas de campo representadas pelos demais dedos para a direita. O que eu vou ter aqui? Em relação a esse meu fio, que eu estou olhando esse fio de cima, tá? Olhando esse fio de cima, eu tenho a corrente saindo dele e o campo para cá. Onde que vai estar minha força magnética? Ela vai ser uma força magnética que é vertical e para cima, porque ela está sendo representada pela palma da mão. Beleza? Olha lá, ó. Essa bolinha com ponto está indicando a posição do meu fio condutor, né? Esse fio condutor, ele está perpendicular ao plano da folha. Então, estou olhando esse fio condutor de cima. Então, seria isso daqui, ó. Meu fio condutor, o plano da minha folha está aqui, o meu fio condutor está aqui. Eu estou olhando de cima isso, eu estou olhando daqui, ó. No caso, nesse plano de referência, né? Logo, como a força magnética é perpendicular às linhas de campo e à intensidade de corrente, como eu tenho corrente saindo
campo horizontal e para a direita, a minha força magnética ela vai ser vertical e para cima. E o último caso aqui, eu tenho uma corrente elétrica percorrendo um fio retilíneo, onde essa corrente tem a direção do meu fio retilíneo, né, no posicionamento dele, ou seja, é uma direção oblíqua, no caso, para a esquerda e para cima, né, essa corrente, e eu tenho a intensidade do campo magnético horizontal para a direita. Como a força magnética é perpendicular a essas três grandezas, eu teria mais ou menos isso daqui, ó, corrente representada pela caneta preta, campo magnético representado pela caneta vermelha. Eu tenho essa representação no plano do papel. A força magnética ela é perpendicular a essas duas grandezas, ou seja, ela está aqui. Neste caso, ela é representada pela palma da mão. O sentido do tapa, né, vai representar o sentido dessa força magnética perpendicular a essas duas outras grandezas. Então, neste caso, a minha força magnética está entrando no plano do papel. Então, ela vai ser representada no meu fio condutor por um xizinho. Beleza, gente? Então, nós temos 4 casos aí de representação de força magnética. Exercício 5. Beleza. Um fio de 25 centímetros de comprimento é colocado no interior de um campo magnético. O fio é percorrido por uma corrente de 4 amperes e o campo tem intensidade de 0,02 Tesla. A força que age sobre o fio quando ele é colocado num ângulo de 30 graus com as linhas de campo magnético é em Newton igual a quanto? Bom, nós vimos que essa força magnética, a intensidade da força magnética, ela é diretamente proporcional à intensidade do campo, à intensidade da corrente, ao comprimento do fio, e ela também está relacionada entre o ângulo formado entre essa intensidade de corrente e o campo. Então, eu posso relacionar essa força magnética por essa expressão aqui. Antes, eu coloquei os dados aqui, ó. O comprimento do fio de 25 centímetros, 0,25 metros. A corrente que circula por esse fio condutor dentro dessa região de campo de 4 amperes. A intensidade do campo magnético de 0,02 Tesla. E o seno de 30, ele corresponde a 1/2, né? No caso, esse seno de 30 graus aí, ele é o seno do ângulo formado entre a intensidade da corrente elétrica e o vetor campo magnético, tá? Então, ele é um ângulo formado entre o sentido da corrente elétrica e o sentido do campo, beleza? Então, é mais ou menos isso daqui, né? Eu tenho campo aqui, por exemplo, na horizontal para a direita, o meu fio retilíneo está aqui, ó, formando esse ângulo de 30 graus, tá? É só para a gente ter uma ideia, porque ele não deu a orientação espacial do campo magnético e nem o sentido da corrente. Então, só para a gente tirar a ideia. Como é que eu calculo essa força magnética? Multiplicando a intensidade do campo pela corrente, pelo comprimento do fio, pelo seno do ângulo formado entre o sentido da corrente e o sentido do campo. Então, lá, ó, 0,02 para o campo, 4 para a corrente, 0,25 para o comprimento do fio, multiplicado tudo pelo seno de 30. Então, eu tenho, na verdade, ó, por que está 0,02 vezes 1/2? Porque 4 vezes 0,25 dá 1 inteiro. 0,25 é 1/4. Tá? Podia ter multiplicado tudo, o resultado ia dar o mesmo. 1/2 aqui é o seno de 30. Então, a força magnética neste fio condutor gerado por essa corrente de 4 amperes, numa região de campo magnético de 0,02, formando um ângulo de 30 graus
nesse fio de comprimento 25 centímetros, é 0,01 newton. Beleza? Exercício 6. Muito bom esse exercício 6, ele é bem completo. Na figura, duas molas helicoidais condutoras sofrem uma deformação de 2 centímetros ao sustentarem uma haste condutora AB de 4 gramas de massa e de 1 metro de comprimento. A haste está aqui, ó, na horizontal. Tá? O conjunto está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao sistema. Sabendo que a constante elástica das molas é de 2 newton por metro e que o campo magnético tem módulo igual a 1 Tesla, determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre a haste. Bom, esse exercício aqui é legal, cara, porque ele dá numa condição de equilíbrio. Quer dizer, a mola vai deformar, mas eu tenho que saber como é que essa mola vai deformar, certo? Será que ela vai deformar mais que a força-peso? Se ela deformar mais que a força-peso, ela comprime. Se a força-peso for maior que a força elástica da mola, ela estica. Então, eu tenho que analisar tudo isso para eu poder determinar o sentido da força magnética e determinar o sentido da corrente elétrica. A ideia aqui é a seguinte: o que tem que ficar claro aqui é o seguinte: o campo magnético está entrando no plano do papel, tá? Ó, a tampa da caneta representa este campo magnético entrando no plano do papel. O que acontece? Força magnética é sempre perpendicular a este campo. Então, pessoal, no caso aqui, se o campo magnético está entrando no plano do papel, a força magnética associada a essa haste AB, ela tem que ser vertical em relação ao plano do papel. Aí eu tenho que ver se essa força magnética vai ser vertical para cima ou para baixo. Isso vai estar relacionado à força elástica e ao peso da haste. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Inicialmente, é necessário descobrir se a força magnética está aumentando ou diminuindo a deformação da mola. Para isso, vamos supor que o sistema não está percorrido por corrente elétrica. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos estabelecer uma condição de equilíbrio relacionando a força elástica nas molas, certo? Qual que é a função da força elástica? Restituir a condição natural da mola, certo? Por isso que a força elástica é vertical e para cima. Porque a essas duas molas eu tenho uma haste AB de peso P, que quando é colocada nas extremidades dessa mola, força a mola para baixo. Então, numa condição de equilíbrio, essa força-peso que é vertical para baixo tem que ser igual à força elástica que é vertical e para cima. No caso, 2 vezes a força elástica, porque eu tenho 2 molas. Então, numa condição de equilíbrio, 2 vezes a força elástica menos peso tem que ser igual a 0. Certo? A força nas molas equilibra a força-peso. Aí, olha que legal que nós temos aqui. Olha que legal. Vamos esquecer, por enquanto, da condição de campo magnético. Vamos relacionar a força elástica com a força de campo gravitacional, que é a força-peso. Então, na hora que eu faço essa relação aqui, ó, 2 vezes a força elástica menos peso igual a 0, eu estou impondo minha condição de equilíbrio. Ou seja, 2 vezes a força elástica é igual ao peso. 2K vezes ΔX é igual a M vezes G, onde cai a constante elástica da mola, ΔX é a deformação sofrida pela mola. Olha que interessante essa jogada que eles fizeram. 2 vezes K, que é 2 newton por metro, vezes 2 vezes 10 a menos 2, que é a deformação sofrida pela mola, 2 centímetros. No exercício, em nenhum momento ele falou que essa deformação sofrida pela mola faz com que a mola comprima
ou deforme esticando. A gente conclui que na hora que eu analiso essa força relacionada ao primeiro membro com a força peso relacionada ao segundo membro, a gente tem que 8 vezes 10 a menos 2 vai ser diferente de 4 vezes 10 a menos 2. Então, a força elástica na mola é maior que a força peso. Olha que louco, o que aconteceu? Na hora que eu coloquei essa haste presa a essas duas molas numa região de campo elétrico, ela comprimiu. O peso da haste não foi suficiente para esticar a mola. A mola tentou voltar para a condição natural dela, devido à ação dessa força elástica. Então, o que eu tenho que ter aqui? Para eu ter uma condição de equilíbrio, ou seja, para na hora que eu jogar esse sistema dentro de uma região de campo magnético, eu não ter acontecendo essa situação. Na hora que eu coloco isso dentro de uma região de campo magnético, a força da mola vai fazer com que a haste suba. Eu tenho que ter uma condição de equilíbrio, então tenho que inserir mais uma força. Quem que é a força que vai equilibrar esse sistema? A força magnética, que equilibra o sistema que está agindo com duas forças elásticas para cima, que são superiores à força peso. Então, para eu equilibrar essa situação, a força magnética tem que ser vertical e para baixo. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Com isso é possível concluir que a força elástica é superior à força peso. Como o sistema está em equilíbrio, essa deformação é resultado de uma força magnética para baixo que surge a partir de uma corrente elétrica de B para A. Então, ó, o sentido da corrente nós já determinamos. Por que a corrente elétrica de B para A? Vamos entender uma coisa, ó. A força elástica nas molas, ela é superior à força peso. Então, qual que seria a condição aqui desse sistema subir? Correto? Mas o sistema tem que ficar em equilíbrio. Então, para que eu anule a atuação dessas forças elásticas, a força peso não foi suficiente para anular a atuação delas. Então, eu tenho que inserir mais uma força que, no caso, é a força magnética, devido à ação desse campo magnético no qual esse sistema foi colocado. Para eu anular a ação dessas forças elétricas, dessas forças elásticas, eu tenho que inserir uma força magnética vertical e com o mesmo sentido da força peso para baixo. Agora ficou belezeira, pessoal, porque o que está acontecendo? Eu tenho campo magnético entrando no plano do papel, representado pela cruz. Força magnética que eu determinei para ter a situação de equilíbrio vertical e para baixo. Então, com isso, o meu dedo polegar vai indicar o sentido da corrente. Qual que é o sentido da corrente? É para a esquerda, ou seja, de B para A. Já determinei o sentido da corrente. Como é que eu vou determinar a intensidade dessa corrente? Na nova condição de equilíbrio que eu tenho agora, a força magnética mais o peso tem que ser igual a 2 vezes a força elástica. Força magnética eu vou calcular, o peso foi calculado aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 2, e esse produto de 2 pela força elástica, nós calculamos aqui 8 vezes 10 a menos 2. Então, para eu equilibrar esses 8, eu vou precisar de 4. Beleza? Porque eu já tinha 4. Então, a força magnética é de 4 vezes 10 a menos 2. O que é essa força magnética? É o campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do meu fio condutor, multiplicado pelo ângulo formado entre o sentido da corrente, né, a direção da corrente e a direção do campo. No caso, isso tudo é igual à força magnética, que vale 4 vezes 10 a menos 2. No nosso caso, nós temos do exercício 1 Tesla para a intensidade do campo, I, que nós vamos calcular, e 1 metro para o comprimento do meu fio, da minha haste AB. Como
O ângulo formado entre a direção da corrente e a direção do campo magnético é um ângulo de 90 graus, o seno de alfa aqui dá 1. Ou seja, a intensidade da corrente é de 4 vezes 10 a menos 2 ampere e o sentido é de B para A. Beleza, gente? Exercício 7. Ele está relacionado a fios retilíneos paralelos. Deixa eu achar ele aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Dois fios retos e condutores estão paralelos entre si e separados por uma distância de 1 metro. Os fios estão no vácuo e são percorridos por correntes elétricas de 2 ampere e de 4 ampere. Determine a intensidade e a natureza dessa força magnética, ou seja, se essa força magnética é de atração ou é de repulsão, que age sobre 1 metro do fio, considerando o sentido das correntes elétricas, na letra A, no mesmo sentido, e na letra B, em sentidos opostos. Bom, vamos entender uma coisa aqui, ó. Para representar esse paralelismo entre os fios condutores, os fios retos condutores, eu determinei a posição deles na vertical. Esquece F1, esquece F2 por enquanto. O que a gente tem que entender aqui, ó? Que na hora que eu faço percorrer pelo meu fio retilíneo à esquerda, que eu chamei de fio 1, uma corrente I1, essa corrente I1 percorrendo o meu fio retilíneo na vertical e para cima, gera um campo magnético no meu fio 2 que entra no plano do papel, na região onde está localizado o fio 2. É fácil de entender, né? Eu fecho aqui, ó, corrente para cima. Na hora que eu fecho a mão no meu fio, a essa distância R do meu fio 1, o campo magnético gerado por essa corrente I1 entra aqui, certo? Então, ó, se eu tenho corrente para cima, certo? Olha lá, corrente para cima. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó, vamos fazer aqui. Corrente para cima e campo entrando nessa região aqui. O que vai aparecer? Vai aparecer uma força magnética no dorso da mão aqui. Tá correto, é elétron. Sentido contrário. É elétron que está percorrendo. Então, a minha força magnética no fio 1 ela é horizontal e para a direita. Mesma coisa vai acontecer em relação ao fio 2, corrente subindo, em relação ao campo. Em relação ao campo, a essa distância R aqui, ó, o campo magnético gerado pelo fio 2, ele está saindo dessa região que se encontra a uma distância R dele. Então, eu tenho aqui, ó, na fechada da mão no fio, saindo aqui. Então, eu tenho corrente vertical para cima, campo saindo. A força magnética, ela é horizontal e para a esquerda. Então, correntes com o mesmo sentido, percorrendo fio paralelos retilíneos, elas vão criar força de atração, certo? Como é que eu calculo essa força magnética? É a permeabilidade magnética dividido por 2π, multiplicado pelo produto das correntes, vezes o comprimento do fio, dividido pela distância que separa esses dois fios. A permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica no fio 1, 2 ampere, no fio 2, 4 ampere. Comprimento do meu fio, 1 metro, e a distância entre eles,
de 2 metros. De 1 metro também, perdão. Então, ó, simplificando, π com π, 2 com 2, o que vai sobrar? Vai sobrar 4 vezes 4, que dá 16, vai ficar 16 vezes 10 a menos 7. Passando para a notação científica, 1,6 vezes 10 a menos 6 newtons. Aí na letra B ele coloca a condição de sentidos contrários, né? Corrente com sentidos opostos. A ideia é sempre essa. Se entre meus fios retilíneos paralelos as correntes tiverem o mesmo sentido, tanto faz se no caso aqui o sentido é para cima na vertical ou para baixo. Eu vou criar a força de atração, sempre. Em sentidos opostos, eu sempre vou criar a força de repulsão. É fácil de entender, ó. Em relação ao fio 1, o campo magnético gerado por ele a uma distância R, que é onde está localizado meu fio 2, está entrando nele, certo? Então, ó, fio 1 é corrente para cima, campo entrando no plano. Eu vou gerar uma corrente, uma força magnética vertical e para a esquerda. No fio 2, a mesma coisa. Só que agora o que eu fiz? Eu inverti minha corrente, a mão fechando no fio, vai estar a uma distância R desse fio 2, ou a região de campo vai estar entrando na posição onde se encontra meu fio 1. Então, olha lá, ó, correntes invertidas com campo magnético no mesmo sentido. Eu crio forças de repulsão nesses meus fios, né? Porque eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter minha força aqui. Eu poderia ter representado também, ó, no fio 1, corrente para cima, campo entrando, força magnética aqui, certo? Fio 2, corrente para baixo, campo entrando, força magnética aqui. Elas têm a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, elas são forças de repulsão, tá? E a intensidade é a mesma. A intensidade não muda. Por que a intensidade não vai mudar? Porque eu não mudei o valor da corrente elétrica no fio 1 e no fio 2, não mudei o comprimento do fio e não mudei a distância entre eles. Então, ó, para finalizar a ideia, quando eu tenho correntes no mesmo sentido, percorrendo fios retilíneos paralelos, eu crio força de atração. Correntes no mesmo, em sentidos opostos, percorrendo os fios retilíneos paralelos, eu tenho força de repulsão. Beleza? 8 do ITA. Considere dois fios paralelos muito longos e finos, dispostos horizontalmente conforme mostra a figura. O fio de cima, né, o fio 1, que é percorrido pela corrente 1, pesa 0,080 newton por metro e é percorrido por uma corrente 1 de 20 ampere e se encontra pendurado por 2 cabos. Então, ele está fixo a esses 2 cabos aqui, ó, certo? O fio 2 de baixo encontra-se preso e é percorrido por uma corrente I2 de 40 ampere em sentido oposto, para a qual distância R indicada na figura, a tensão nos cabos será nula? Bom, primeira ideia que a gente tem que ter aqui é a seguinte: eu tenho 2 fios retilíneos paralelos percorridos por correntes de sentidos opostos. Então, o que eu gero aqui? Eu gero uma força de repulsão, uma força magnética de repulsão entre esses 2 fios, correto? Então, inicialmente é necessário determinar o sentido da força magnética. Olha lá, ó.
No caso do fio 1, eu coloquei a força magnética vertical e para cima, porque ela tem que equilibrar a força-peso do meu fio, certo? Como as correntes têm mesma direção horizontal e sentidos opostos, eu vou criar uma força magnética de repulsão entre elas. Por isso que a força magnética aqui embaixo, ó, ela é vertical e para baixo, tá? Aí o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma condição de equilíbrio. Olha lá, a força de repulsão deve anular as forças de tração. Eu tenho que ter essa condição de equilíbrio, certo? Por quê? Porque aí eu não vou ter tensão nenhuma no cabo, a tensão vai ser nula. Para a tensão ser nula, eu tenho que impor essa condição de equilíbrio. No caso, a força de repulsão deve anular a força de tração. Então, meu fio não estica, certo? Além disso, como o fio pesa 0,080 newton por metro, nós temos que o peso desse fio ele é 0,080 multiplicado pelo comprimento dele, né? O peso está relacionado ao comprimento. Cada 1 metro desse fio pesa 0,08 newtons. Como eu não tenho o comprimento desse fio, o peso dele vai ser esse valor multiplicado pelo seu comprimento. Aí, na condição de equilíbrio, o que vai acontecer? A força magnética, ela tem que anular a força-peso. E essa força magnética é a força magnética gerada por esses dois fios paralelos, né? Esses fios retilíneos paralelos, que estão separados por essa distância R. E essa força magnética é uma força magnética de repulsão. Então, como é que eu calculo essa força magnética? É a permeabilidade magnética sobre 2π multiplicado pelo produto das correntes que circulam nos fios paralelos, vezes o comprimento desse fio, né? O tanto de por onde essa corrente vai passar, dividido pela distância R entre eles. Bom, aí a relação vai ser igual ao peso do fio, que é 0,08 vezes L. Volto a afirmar. O fio, ele tem peso de 0,08 newton por metro, mas eu não sei quantos metros de fio eu tenho. O fio é longo, tá aqui, ó, no texto. Então considero L. Aí a sorte é que eu posso cortar L com L, né? O fio é o mesmo, o comprimento é o mesmo. Então eu posso ter essa relação aqui, ó, de 0 sobre 2π multiplicado por I1 vezes I2 sobre R, tudo isso é igual a 0,08. Aí eu substituo. Permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente no fio 1, 20 ampere, corrente no fio 2, 40 ampere. Vamos arrumar isso. Tudo isso sobre 2πr. Vou passar 2πr multiplicando 0,08. Vou cancelar o π primeiro. Então, multiplicando 2R por 0,08, eu vou ter 0,16R igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. É esse produto aqui em cima. Tá? É 4 vezes 20 vezes 40. Vai dar 3.200. Vezes 10 a menos 7, dá 3,2 vezes 10 a menos 4. Beleza? Aí eu transformei isso daqui em notação científica. Com 1,6 vezes 10 a menos 1. Passo dividindo. A distância entre esses dois fios é de 2 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, 2 milímetros. A distância tem que ser a distância entre esses dois fios para que a atração nos cabos seja nula. A ideia aqui é a seguinte, né? Se eu não tivesse esse fio de baixo percorrido pela corrente I2, eu ia ter tração no cabo devido ao peso do fio. Aí o que esse fio de baixo fez? Esse fio de baixo, na hora que é colocado a 2 milímetros do fio de cima, gera uma força magnética para cima. Essa força magnética, essa tem que ser nessa distância de 2 milímetros. Anula a tração no fio.
Porque se eu variar essa distância do fio de baixo com o fio de cima, eu tiro essa condição de tração nula. Se eu afastar o fio, eu vou aumentar a tração no fio, devido ao peso desse fio. Beleza? Pode acontecer de eu aproximar muito o fio e a força magnética tornar-se maior que essa força-peso, aí eu não vou ter atuação dos cabos. Eles vão ficar frouxos, vamos colocar dessa maneira. Beleza? E o último está relacionado à espira retangular. Então, ó, a figura a seguir mostra a posição inicial de uma espira retangular acoplada a um eixo de rotação, que é esse pontilhado aqui, tá? É o princípio do funcionamento do motor elétrico, né? Sob a ação de um campo magnético originado por ímãs permanentes e percorrida por uma corrente elétrica. A circulação dessa corrente determina o aparecimento de um par de forças na espira que tende a movimentá-la. Então, ó, no desenho nós temos a espira retangular entre a região de campo magnético, né? Com os polos norte e sul desses ímãs. Então, ó, em relação aos fenômenos físicos observados pela interação dos campos magnéticos originados pelos ímãs e pela corrente elétrica, é correto afirmar que, antes de qualquer coisa, ó, o campo magnético ele vai sair do sul e entrar no norte. Então, o campo magnético gerado por esses dois ímãs, em relação ao plano do papel, ele é horizontal para a direita, tá? Nessa haste aqui da minha espira, ó, nessa haste aqui relacionada ao polo norte da minha espira, eu tenho uma corrente elétrica saindo da espira, correto? Com o campo magnético em direção ao polo norte do meu ímã. Como é corrente elétrica, eu vou ter a força magnética aqui para cima, certo? E nessa região aqui relacionada ao Polo Sul, eu vou ter a corrente entrando nessa haste aqui, ó, da minha espira, o polo direcionado no sentido do norte, tá? E eu vou ter uma força magnética para baixo aqui. Então eu crio torque. Onde? No lado esquerdo da minha espira, a força magnética é para cima, no lado direito da minha espira, a força magnética é para baixo. Então, a espira ela vai tender a rotacionar no sentido horário. Olha lá, ó. Vamos analisar. O vetor de indução magnética sobre a espira está orientado do polo sul para o polo norte, né? Sai do sul, entra no norte da minha espira. Então, a orientação aqui é a seguinte, ó. Ela vai sair do sul, perdão, falei besteira. A orientação do campo magnético, desculpa aí, pessoal, é no sentido de norte para sul. Desconsidera tudo que eu falei, eu viajei aqui. A orientação do campo magnético é de norte para sul, tá aqui, ó. Beleza? Sai do norte, entra no sul. Me desculpe a besteira que eu falei aí, falei uma coisa completamente errada. Sai do norte, entra no sul. Então, a força magnética está para cima, sentido da corrente aqui. Então, letra A está errada. Letra B, o vetor indução magnética muda de o sentido da orientação quando a espira se move. Não. O vetor indução magnética, ele é constante. Ele é da esquerda para a direita, sempre, tá? Sai do norte e entra no sul. Eu me orientei errado aqui, peço desculpa de novo dessa orientação errada que eu fiz.
tá? Então, ele é sempre constante. Na letra C, a espira percorrida pela corrente I tende a mover-se no sentido horário quando vista de frente. Correta. Vamos analisar de novo. Ó, o campo, representado por esses meus dedos, sai do norte e entra no sul. Intensidade da corrente aqui nessa haste aqui esquerda da minha espira. Tem sentido de sair do plano. A força magnética está para cima. O que vai acontecer no lado direito? Eu vou ter a força magnética para baixo. Então, o torque gerado vai provocar uma força magnética que tende a fazer essa espira girar no sentido horário. Certo? Letra D, a força magnética que atua no lado da espira próximo ao polo norte tem orientação vertical para baixo. Não, a orientação dela é vertical para cima. E na letra E, a força magnética que atua no lado da espira próximo ao polo sul tem orientação vertical para cima. Não, é o contrário. Por quê? Ó, vou representar aqui pelas minhas canetas. Vou representar o campo magnético pela caneta preta, onde a ponta da caneta é o sentido do vetor campo magnético. A posição dele é horizontal e o sentido do norte para o sul, certo? O que vai estar acontecendo aqui? Eu vou ter uma corrente elétrica saindo no lado esquerdo da minha espira. Onde vai estar o vetor força magnética? Vai estar aqui, ó. Então, isso aqui é o que acontece no lado... Eita! Isso aqui que acontece no lado esquerdo da espira. O que vai acontecer no lado direito? Vai acontecer isso daqui, ó. O campo continua com a mesma direção e mesmo sentido. O campo não muda a orientação, certo? Eu não mudei a posição dos ímãs. Só que agora eu tenho a corrente entrando no plano. Onde vai estar a força magnética? Para baixo. Então, observe. Utilizando a regra da mão direita número 2, é possível determinar um binário de forças atuantes na espira, provocando a rotação no sentido horário. Ó, esse vetor horizontal aqui para a direita representa meu campo magnético. Esses vetores na espira, né, essas setas na espira vão indicar o sentido da corrente, e os vetores verticais aqui, eles vão indicar a direção e sentido da força magnética. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Caneta preta, campo. Caneta vermelha, intensidade da corrente. Caneta azul, força magnética. Então, eu olhando de frente, vai estar acontecendo isso, ó. Olha lá, é um binário gerado por essas duas forças que faz essa minha espira girar no sentido horário, tá? Bom, a ideia que eu coloquei para vocês agora é, vou sugerir, tá? Quem quiser aprofundar, eu deixo aí como sugestão as questões de 10 a 18, tá? Página 38 e 39. Não vou cobrar essa tarefa, tá, pessoal? Essa tarefa ela não vai ser cobrada, tá? Vou deixar como sugestão. Quem quiser fazer, sem problema nenhum, tá? É bom que dá uma aprofundada. Mas, caso tenha dúvida, me manda antes. Pode deixar, com certeza. Boa, Juliana. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho todas elas aqui na plataforma, aí eu edito e mando por e-mail para vocês, tá? Acho que fica mais legal. Aí, se alguém tiver dúvida, mesmo eu mandando, nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Boa ideia. Aí, se alguém tiver dúvida, mesmo eu mandando, eu resolvo na aula de segunda. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, professor. Beleza, Júlia? Um abraço, então, gente, e até a semana que vem. Me desculpem a viajada que eu dei na relação do campo lá, tá? Viajei mesmo, tá? Não esqueçam, é do norte para o sul, tá? Eu viajei bonito naquela representação lá, tá? Então, pessoal, um abraço, até segunda-feira e a gente se fala por aí. Tudo de bom, boa semana para vocês aí. Tchau, Tchau, gente. professor. Boa semana. Alô, Júlia, um abraço, tudo de bom para vocês.